Que privilégio é estar de volta com você para tratarmos de uma nova lição, de um novo trimestre. Desta vez estaremos estudando o livro de Atos, esta lição tão importante. Eu confesso que, ao estar estudando as 13 lições, eu estou impactado, impressionado. Eu já havia lido, logicamente, o livro de Atos várias vezes, como estudo ou como devoção. Todavia, esta lição, da forma que ela está redigida, construída, as ênfases que ela dá, de fato, são impactantes para nós como cristãos. E com certeza esse será um trimestre de grande aproveitamento, especialmente de grande ênfase na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus e também na nossa relação com a pregação do Evangelho. É fascinante estudar o que os apóstolos fizeram orientados pelo Espírito Santo. Pedro e especialmente Paulo nos mostram que aquilo que nós estamos hoje fazendo é ainda muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, uma boa lição para você e a gente certamente, pela graça de Deus, vai se encontrar durante todo esse trimestre. Mas a lição de hoje, a de número 1, ela fala exatamente do capítulo 1 do livro de Atos. E o que trata o capítulo 1? Eu dividi em tópicos, como de costume. Primeiro, o reino do Messias. Segundo, a missão dos discípulos do Messias. Terceiro, a volta do Messias. E quarto, o enviado do Messias, que é o Espírito Santo. Vamos começar com o reino do Messias. Nós sabemos que no Velho Testamento nós temos dois tipos de profecias messiânicas. Uma na qual, ou através da qual, o Messias governaria para sempre. Salmo 89, verso 3, é um desses exemplos, né? Mas também no Velho Testamento nós temos profecias messiânicas que, na verdade, não anulam o primeiro tipo, que são profecias que falam de um Messias que morreria pelos pecados do seu povo. Por exemplo, um texto clássico é Isaías capítulo 53, o Messias sofredor, ou Daniel 9:25, onde o Messias morreria na metade daquela semana profética dos 7 anos lá de Daniel 9. Então, você tem aqui uma realidade, e sobre esta realidade, os discípulos de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus, se depararam e se atrapalharam com esse tipo de profecia. Por quê? Porque os judeus, e eles eram judeus, tinham sua expectativa baseada muito mais na primeira parte, ou no primeiro tipo de profecias, de que o Messias duraria para sempre, que ele estabeleceria aqui o reino de Davi e ele duraria para sempre, ele não morreria. De repente aparece Jesus dizendo que morreria, que o seu reino era para sempre, mas ele morreria, que ele daria sua vida para salvar-nos do pecado, né? E então, quando Jesus morre, os discípulos estavam desalentados, né? Naquele famoso texto de Lucas 24:21, lá na estrada de Emaús, os discípulos estavam tristes, chorosos, desalentados. E quando eles se encontram com Jesus, e sem saber quem ele era, eles disseram assim, nós esperávamos que fosse ele, o Jesus, não é? Que havia de redimir Israel. Ou seja, nós agora estamos frustrados, porque aquele no qual nós depositávamos nossa confiança, nossa esperança, o Salvador da pátria, por assim dizer, ele morreu. E agora? O que vai ser de nós? Então, quando Jesus morre, ressuscita, fica com seus discípulos aqui durante todos aqueles dias antes da sua ascensão, ele faz um trabalho, e a síntese desse trabalho, de ânimo, de motivação e de esclarecimento aos seus discípulos, está em Atos capítulo 1, especialmente os versos 6 e 7, quando os discípulos estavam muito preocupados, e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Quando é que o Senhor vai de fato restaurar? Bem, Jesus, nós já vimos que o Senhor é o Senhor mesmo, que o Senhor ressuscitou. É o próprio Jesus. Bem, mas agora falta ainda esta parte. O Senhor já ressuscitou. Mas quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Vai tomar esse reino dos romanos?
vai estabelecer aqui o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, e nós vamos viver para sempre aqui na Terra Santa, num clima de paz e de prosperidade. Um reino temporal. Jesus sabia que não era assim. Jesus sabia que essa não era a sua função. E então Jesus diz para eles, nos versos 6 e 7 do capítulo 1 do livro de Atos, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, ou os tempos de Deus. Não é? Aquilo que Deus tenciona fazer, não compete a vocês saber. Eles estavam especulando data, estavam especulando o tempo, estavam especulando o tipo de reino que deveria ser. Jesus diz, a vós não vos compete saber isto, não é verdade? Vocês não devem ficar preocupados com isso. Isso nos leva, então, ao segundo bloco da lição. O primeiro é o reino do Messias. O segundo é a missão dos discípulos do Messias. Quando Jesus para aí no verso 7, ele diz, não vos compete saber os tempos e as épocas, ele emenda no verso 8, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, aqui você tem um segundo bloco, que é mais importante do que o primeiro, porque este agora Jesus diz para eles, vocês não devem ficar especulando quando o reino vem ou como o reino vem, vocês precisam agora sair e ser testemunhas deste reino, que já está entre vocês, porque eu estou aqui. E ele então estabelece o trajeto, o itinerário do que fariam os discípulos do Messias, né? E o que essa promessa contém, ou seja, essa missão contém? Primeiro, ela contém o dom do Espírito. Recebereis o quê? Poder. Não era através deles mesmos. Não eram eles por si próprios, por sua habilidade, sua estratégia ou sua força, que iriam pregar o evangelho do Messias. Então, o dom do Espírito vem em primeiro lugar. Segundo lugar, a palavra aqui é testemunho. E recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Né? Ele estava aqui falando de um relato em primeira mão. Não era alguma coisa que eles ouviram falar, ou que eles leram, mas algo que eles presenciaram, que eles vivenciaram, que lhes foi de experiência própria. Terceiro ponto, havia um plano da missão. Jerusalém, primeiro os judeus, e depois nós vamos ver no livro de Atos várias vezes isso acontecendo. Você toma, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo, as 3 viagens missionárias de Paulo, em todas elas, Paulo chega em qualquer cidade, seja em qualquer lugar do mundo daquela época, o primeiro grupo que ele procura para contactar com o evangelho eram os judeus. Começava sempre pela sinagoga. Então Jesus deu este itinerário. Primeiro os judeus. Por quê? Porque eles eram orgulhosos, porque se começasse com outro povo, ficava ainda mais difícil do que foi pregar o evangelho. Então, Jerusalém, Judéia, que seria uma extensão um pouco maior dentro do país, e então Samaria, que eram os meios judeus, e ele depois coloca a expressão até os confins da terra. Na verdade, aqui está o itinerário do livro de Atos. Se você observar, Atos começa em Jerusalém e termina em Roma. Jerusalém, depois você tem Judéia, depois você tem Samaria, o evangelho chega em Samaria, e depois tem toda a trajetória de Paulo, e finalmente Paulo chega a Roma. E o livro de Atos termina quase que abruptamente com Paulo em Roma. Significa que o evangelho atingiu a geografia para a qual ele estava proposto naquele momento. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Roma representa aqui os confins da terra. Não é? E qual é a mensagem que eles deveriam levar? A mensagem que eles deveriam levar devia ser a Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, e ao mesmo tempo pregar arrependimento. Lá no Atos 3, 17 a 19, isso fica muito claro, que eles apelavam constantemente para que as pessoas tomassem a sua decisão ao lado de Jesus, se arrependessem dos seus pecados, fossem batizadas e começassem uma nova vida com o Messias ou com Jesus. Então, esse é o segundo bloco. O primeiro é o reino do Messias, o segundo é a missão do Messias, que os discípulos deveriam levar adiante, e o terceiro tema de Atos 1 é a volta do Messias, porque o que nós temos em Atos 1, a partir do verso 9 até o verso 11, é que Jesus agora começa a subir aos céus, de uma forma sobrenatural. Contrariando a lei da gravidade, Jesus começa a subir ao céu. E ele prometeu que ele voltaria. Deu aos discípulos o último abraço, deu aos discípulos as últimas recomendações, e agora, depois de alguns dias com eles, depois da ressurreição, solidificando os conceitos, explicando, incentivando-os,
ele agora começa a subir para o céu, né? E a Bíblia diz que 2 anjos se colocaram ao lado dos discípulos. Você lê isso em Atos 1, 9 a 11. E ali, isso até nesse detalhe, há um cumprimento do que a Bíblia preconizava, do que a Bíblia falava, de que qualquer coisa que acontecesse teria que ter 2 testemunhas. Então a Bíblia diz que 2 anjos vieram ali testemunhando a ascensão de Jesus e ao mesmo tempo conversando com os discípulos, confirmando a fé deles. E aí o texto diz que os 2 disseram que esse Jesus que está subindo ao céu voltará da mesma forma que vocês o viram subir. O texto aqui não deixa nenhuma dúvida de que se a ascensão foi visível, a segunda vinda de Cristo também será visível, né? Nós lemos em Apocalipse 1,7, por exemplo, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E não adianta dizer que isso é o olho da fé, como alguns aí estão dizendo, que ele já veio, ou que ele vem 2 vezes, vem primeiro no arrebatamento secreto, depois vem visível. Não, a Bíblia deixa sempre claro que Jesus virá visível. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Esse Jesus que foi para o céu assim invisível, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Ou seja, a volta do Messias será visível, gloriosa, e ele voltará para buscar os seus. E o último tema de Atos 1 é o enviado do Messias. Quem é ele? O Espírito Santo. E após a ascensão de Cristo, os discípulos agora se reuniram num lugar chamado cenáculo, que era o quê? Que era uma sala, um quarto preparado para eles ali estarem esperando, preparando-se espiritualmente para receberem a promessa do Espírito Santo. Estavam com ele os seguidores de Jesus e até os irmãos de Jesus. É impressionante nesse texto de que até os irmãos de Jesus estavam ali. O que a gente percebe é que com a ascensão de Cristo, muitos dos seus parentes, digamos assim, que antes rejeitavam, agora passam de forma especial, a aderirem a esse movimento que estava crescendo. Isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, né? E aí nós temos também ainda nesse contexto, né, desse aguardar do enviado do Messias, que é o Espírito Santo, 2 coisas para destacar. A primeira é Atos 1,14, né, que diz que eles estavam constantemente em oração e louvor. É muito interessante isto. A importância da oração no nosso preparo espiritual para o céu. No caso aqui, era o preparo espiritual para receber o Espírito Santo. E a importância também do louvor, da gratidão a Deus. Os seus cultos eram verdadeiras celebrações a Deus, né? E aí, nesse contexto também, no final do capítulo 1, você tem a escolha de Matias. Matias foi aquele discípulo que foi escolhido no lugar de Judas. Por quê? Porque ele era uma testemunha da ressurreição. Alguns questionam essa escolha, dizendo que ela foi precipitada, que ela não foi orientada pelo Espírito Santo. Todavia, os discípulos sempre pediam a orientação do Espírito Santo, e aqui nesse caso não foi diferente. Então, não dá para a gente fazer um comentário adicional a isto. A verdade é que Matias logo desaparece do cenário e nós não o vemos mais. Alguns advogam até a ideia de que o apóstolo Paulo é que seria esse verdadeiro apóstolo mais tarde. Nós não podemos dizer isto. O que podemos dizer é que isso não é relevante para a nossa fé. O relevante é que Deus pode ter usado Matias num grau menor, dependendo da habilidade, do talento dele, e Deus usou grandiosamente o apóstolo Paulo em cima do seu talento. Então, são coisas que pertencem a Deus e não a nós, não é? E eu terminaria a lição desta semana deixando 2 perguntas para o nosso aluno, né? Aqueles assuntos para discutir um pouquinho, para conversar um pouquinho, né? A primeira é que você poderia conversar com a sua unidade sobre a escolha de Matias. Como Matias foi escolhido? A Bíblia diz que eles lançaram sortes para escolher Matias. E a pergunta seria relevante hoje o seguinte: nós podemos usar esse método ainda hoje, por exemplo, para escolher alguém num cargo da igreja? Seria isto importante?
Embora a nossa lição fala e apresenta alguns textos, como Números 26, 55 e assim por diante, de que no passado havia esse costume, no Velho Testamento especialmente havia esse costume de lançar sortes para se indicar alguém, não é? No entanto, o próprio autor da lição, muito bem colocado, diz que com o crescimento e o desenvolvimento do cristianismo, especialmente no livro de Atos, começa a desaparecer esse método de lançar sortes, porque houve uma interferência direta do Espírito Santo. Você vê no caso de Paulo, em algumas ocasiões, o Espírito Santo diz assim, e o Espírito não lhe permitiu que fosse para lá ou para cá. Ou seja, ele trabalhava de forma mais direta, mais contundente nesse caso. E Ellen White chega a falar alguma coisa nesse sentido, de que esse não é o método que deveríamos usar hoje, porque o inimigo poderia se utilizar disto. Ela usa até aquela expressão da moeda, que você joga a moeda para cima, se dá cara ou dá coroa, você toma a decisão para lá ou para cá, e ela diz assim, o diabo pode inverter isto, pode confundir, não é? E aí, um outro detalhe para você pensar com os alunos, eu estou apenas lhe dando algumas ideias, subsídios, a lição contém outras. Se você observar, não era apenas lançar sortes que era determinante para escolher Matias aqui. Se você observar, havia Matias e havia mais outra pessoa. Então os discípulos não foram para uma comissão para escolher Matias, lançando sortes, jogando uma moeda. Se der cara, é ele. Se não der, não é ele. Não. Eles tinham mais um candidato, ou seja, os dois eram pessoas habilitadas, os dois espiritualmente eram pessoas qualificadas para tal, os dois tinham sido testemunhas de Jesus, haviam convivido com ele, conheceram Jesus, sabiam, eram testemunhas da ressurreição de Jesus, então não era qualquer tipo de pessoa e alguém chegou lá e lançou sortes, como parece que o texto quer dizer, não. Eles tiveram toda uma preparação prévia, os dois eram bons. Como não podia ter dois, eles lançaram sortes para ver qual deles seria o mais apropriado. Todavia, os dois eram apropriados, os dois eram importantes, mas havia uma vaga só, que era a vaga de Judas na conta deles. Então, pense um pouco sobre isso, reflita e discuta um pouquinho com os alunos, porque hoje há muita gente que às vezes tem a tendência de lançar sortes para tentar descobrir a vontade de Deus, como se o Espírito Santo não pudesse nos orientar através do estudo da Bíblia e da oração. Esse é um ponto. Segundo ponto, e esse é bem rápido, converse um pouquinho com ele sobre a importância da oração nos momentos decisivos da igreja, como a igreja se reunia para orar, para resolver os seus problemas. A gente se encontra aqui a semana que vem, um abraço e até lá.